Olá! Na aula de hoje nós iremos falar sobre o imperialismo. O imperialismo, ele é uma época que aconteceu depois de 1870. O objetivo das potências europeias era intensificar a busca de novos mercados para para os produtos que eles estavam industrializando e encontrar nova matéria-prima, mas também eles buscavam novas colônias para colocar o excedente populacional de suas cidades. A matéria-prima mais buscada foi a borracha, o cobre, o ferro, para suas indústrias que estavam em grande desenvolvimento. Eles foram atrás dessas colônias para controlar as minas e reservas naturais de minerais. Eles buscavam, o objetivo deles também era explorar a mão de obra nativa e lançaram-se no século XIX para a corrida bem assim, com um foco muito grande de novas colônias. E para não ser chamado de colonialismo, como foi na época que colonizaram o Brasil, chamou-se essa era de neocolonialismo ou imperialismo. Paralelamente com esse período, aconteceu o darwinismo social. Os pensadores europeus então estipularam esse darwinismo social. E eles acreditavam em duas coisas totalmente errôneas, que existiam raças humanas e, cientificamente provados, eles acreditavam que os brancos eram superiores às outras cores e etnias e outras culturas. Então, eles tinham como missão evangelizar, civilizar essas outras etnias que eles chamavam de raças. Nessas concepções, eles queriam levar a religião europeia, costumes europeus e tratavam como se tudo que essas outras etnias soubessem não teria nenhuma validade. A corrida dominação na África, ela aconteceu, então agora nós vamos falar sobre a África. Todos os povos europeus, então, foram focados sobre a colonização da África. Ela foi dominada entre os séculos XV e XVIII, mas nesse tempo, até o século XVIII, eles ocupavam uma pequena faixa, uma estreita faixa litorânea de 10%. E até 1880. Em 1900, ela já era colonizada 90%. Então, cresceu muito em uma década. Esses avanços aconteceram porque os europeus tinham uma ciência mais desenvolvida. Eles usavam a metralhadora, o barco a vapor e o quinino, que é uma planta amarga que ajudava a controlar e a curar a malária. E também eles retalharam essas colônias africanas e se apossaram de praticamente todo o território. A França, na África, ela começou a se investir em 1830, na Argélia, com o sistema de protetorado. Porém, logo caiu por terra o protetorado, que eram pessoas nativas que seguiam as regras francesas, mas logo, politicamente, a França tomou o poder e mesmo começou a governar a Argélia. Eles começaram a tomar as terras dos nativos e esses eram obrigados a trabalhar nas culturas de oliveiras, vinhos, frutas e legumes. Eles não tinham nem acesso a direitos básicos e um exemplo disso é a instrução primária para as crianças. Além da Argélia, a França dominou outras terras, outros povos da África e também conquistou Madagascar
no Oceano Índico. A Bélgica, em 1884, foi onde aconteceu o rei Leopoldo II se apossou do Congo. Ele ambicionava a colônia da África Central, pois lá existia um volume muito grande de borracha e também marfim dos elefantes. Dezenas de vezes maior que a Bélgica, o Congo, ele ainda foi considerado propriedade particular de Leopoldo II. Ele fez com que todos os outros europeus eles acreditassem que o Congo era uma propriedade particular dele. Ele tinha metas altíssimas sobre os nativos e eles trabalhavam assim incessantemente. E ele cometeu muitas atrocidades a esses nativos do Congo. Ele exigia uma produção muito grande de borracha e de marfim, e quando este homem nativo voltasse do trabalho diário sem a quantia estipulada, ele era fuzilado na hora. Os britânicos na África, eles entraram em 1880, estabeleceram um protetorado no Egito, como uma coisa leva a outra, né? Pois o Egito fez um empréstimo dos britânicos para construir o canal de Suez, e também os egípcios eram, como eu estava falando, como uma coisa leva a outra, né? Os egípcios eram dominadores do Sudão. Como os britânicos colocaram estes protetorados no Egito, ficaram dominando também o Sudão. O Sudão, claro que reagiu e logo fizeram as rebeliões e ocorreu a Guerra Santa para conquistar a liberdade de volta. Eles até conseguiram a retomada da capital do Sudão, mas logo após os britânicos, que usavam armas de tiro rápido, eles tomaram novamente o poder e não só dominaram o Sudão, como também Uganda, África Oriental, que é a atual Quênia, a Rodésia, que é a Zimbábue, atual Zimbábue. Então, o Sudão e o Egito também. Além destes citados, temos outros países europeus, outras cidades europeias que tiveram suas colônias na África. Portugal dominou nos séculos XV e XVI Guiné, Angola, também Moçambique, São Tomé e Príncipe e as ilhas do Cabo Verde. A Alemanha teve suas colônias banhadas pelo Atlântico, a África do Sudoeste alemão e a outra banhada pelo Oceano Índico, a África Oriental alemã. A Espanha conservou parte do Marrocos, que dominou Marrocos espanhol. Com tantas potências europeias na África, para manter esse equilíbrio, eles criaram um acordo. Eles criaram acordos para serem seguidos para manter a harmonia dos povos europeus sobre a colônia africana. Essas regras foram estabelecidas no dia 28 de fevereiro de 1885 na Conferência de Berlim. Entre outras regras, eu vou citar algumas. A livre navegação das bacias dos rios Congo e Níger, o livre comércio na bacia do Congo. Para uma colônia ter esse direito, para esses europeus terem o direito sobre uma colônia, eles deveriam informar o resto dos europeus, as outras potências europeias, de que eles estavam naquela colônia e precisavam manter ali um líder, um comandante que cuidasse desta colônia que eles haviam dominado.
Eles também, uma regra que precisavam eram os direitos especiais de proteção sobre os missionários e os exploradores europeus. E também fixaram regras para futuras ocupações nas costas da África. Além deste, teve outros acordos, como os tratados anglo-alemães de 1890, 1891 e 1893. Esses tratados, eles estabeleceram que a região do Alto Nilo ficasse sob influência dos britânicos. E o Tratado Anglo-Português de 1891 reconheceu que Portugal era dominador sobre Angola e Moçambique. Esses europeus, os grandes dominadores, eles fixaram sobre a África linhas divisórias imagináveis. Então, nessas divisórias, eles não respeitaram as tribos. Então, eles juntaram tribos rivais do continente africano, que acabou ocasionando guerras entre eles mesmos. Então, esses atritos continuam se prolongou muito, e ainda se há hoje atritos que a gente fica sabendo dessas tribos rivais em que os europeus colocaram entre si. Além das guerras que os europeus tiveram dominaram esse povo africano, eles ainda sofriam com esses atritos tribais, que acabou diminuindo muito a população africana. E também o povo africano foi muito escravizado, não tendo uma história naquela época muito feliz, sofreu de todos os aspectos. Essa foi a nossa aula de hoje sobre o neocolonialismo, o imperialismo e a dominação dos povos europeus sobre o continente africano.